Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre ressonância harmônica e especificamente sobre consciências. Eu já sou ressonante há 2 anos e meio, que é uma ferramenta, uma terapia maravilhosa do professor Hélio Couto. E eu venho trazendo aqui para vocês o meu processo de evolução, de crescimento espiritual, de crescimento emocional e principalmente de cocriação dos meus desejos, da minha realidade, através desta ferramenta. Hoje eu vou falar para você sobre consciência, como que eu percebi essas consciências na minha vida e principalmente te dar um norte de como você pode pedir consciências e que você entenda também a ação dessa consciência na sua vida para a cocriação dos seus desejos. Primeiro, eu gosto de entender o que é a palavra. Eu acho que quando a gente entende o que é a palavra, a gente se aproxima muito mais da realidade, a gente alinha as nossas expectativas com relação ao que a gente quer. E consciência é a nossa percepção, falando de uma forma mais genérica, é a nossa percepção daquilo que a gente está vivendo com relação ao ambiente, né? Então, como que a gente percebe as coisas no ambiente em que vivemos? Como que a gente assimila as informações? A gente tem essa anteninha ligada ou não? Temos para algumas coisas, temos para outras. Então, a consciência é a percepção da pessoa, né, da pessoa da qual você quer pedir a consciência, com relação ao ambiente em que ela vive, as situações que acontecem com ela no dia a dia. Como que ela define, como ela encara, como ela assimila, como ela externaliza isso. E a consciência, ela faz parte, né, é um ponto da qual você pode pedir, não é obrigatório, tá? Você não tem obrigação de pedir consciência, você pede se fizer sentido para você. E eu, nas minhas primeiras ressonâncias, eu pedi bastante consciência e hoje eu vou contar da consciência que eu pedi, que foi uma das primeiras e que eu tenho bem nítido na minha mente como que foi essa atuação. É até hoje, né? Quando eu comecei a ressonância harmônica, eu pedi a consciência de Joseph Murphy, porque era um dos primeiros livros que eu havia conhecido sobre lei da atração, um conteúdo que eu achei de fácil acesso, que eu entendia e que clareou na época muita coisa para mim. Então eu pedi a consciência de Joseph Murphy. E como que eu percebi a atuação dessa consciência na minha vida? Eu percebia que quando eu lia o livro, parecia que eu já tinha tido acesso ao que estava escrito ali em algum momento da minha vida. E era como se eu tivesse na mente uma vivência com aquela situação de uma forma mais profunda, mais intensa. Eu sentia como se o livro fosse meu, como se eu tivesse colocado ali aquelas informações, e o processo de assimilar, de entender, de interpretar o que Joseph Murphy colocava naquele livro, para mim era muito mais simples. Eu me sentia muito familiarizada com o que estava ali. E foi um dos aspectos que eu percebi. Outros aspectos foram dentro do processo de cocriação. Então, sempre que eu precisava me ancorar, sempre que eu precisava entender alguma coisa com relação à cocriação, sempre vinha algum ensinamento do Joseph Murphy na minha cabeça. Ah, porque você leu o livro? Eu entendi que também, mas não só por isso, pelo fator da consciência. A forma que eu encarava as informações, né, estavam bem ali também, estavam bem latentes ali para mim, tá? Então foi um aspecto de consciência que eu percebi.
E eu me recordo que eu pedi uma consciência voltada para o campo de marketing digital, porque era uma área que eu estava trabalhando, que eu queria me aprofundar e entender. E de fato, quando eu fui estudar o marketing digital, eu tive uma facilidade muito grande de entender e era tudo muito novo para mim. Eu vivia como se não tivesse nada ali que eu já não tivesse tido um contato. E o mais engraçado que, sabe, os insights, eu tinha muitos insights de situações, olha para vocês verem como que é a questão de cocriar e como que a gente precisa estar antenado e, sabe, assim, ó, bem ligadinho para não perder os insights. Eu tive uma época na minha mente, fazer um certo trabalho na internet que eu não botei fé, que eu falei, não tem nada a ver comigo fazer isso, tô louca, nem sei por onde que eu vou começar a fazer isso. E mais ou menos uns meses, 5, 6 meses mais tarde, eu vi, né, por meio ali do algoritmo que me mostrou aquele conteúdo e com certeza do algoritmo universal, do algoritmo do universo, me mostrou exatamente o conteúdo que eu falei que eu não queria fazer, que eu não ia mexer com aquilo, que não tinha nada a ver comigo, aquele assunto. Eu vi alguém falando de um assunto praticamente o mesmo, com algumas particularidades da pessoa, claro, mas era o assunto, o contexto era o mesmo. E detalhe, super novo no marketing digital, porque eu conheci o marketing digital bem na época que começou a pandemia, então foi aquele boom e ainda tinha muitas poucas pessoas no mercado assim mesmo atuantes. Então assim, eu tive um insight, não coloquei fé naquele insight, não fiz e mais tarde eu me deparei com uma pessoa que estava ali falando da mesma coisa que eu poderia estar falando na época e era algo próspero, né, que deu a essa pessoa aí grandes condições aí no mercado digital. Detalhe, eu só fui ter noção disso, só fui me antenar quando, bem mais tarde, eu fui fazendo revisões das minhas ressonâncias e aí eu vi lá, gente, era por isso, né? Olha, eu me conectei a essa pessoa do marketing digital e o que aconteceu? Uma pessoa que está há muito tempo no marketing, que está ali vivendo nos masterminds, que está ali participando dos eventos grandes de marketing que envolvem, né, os grandes experts do mercado, ele está sempre tendo insights. E quem está ali está pegando essa informação no ar automaticamente. Quem está fazendo uma ressonância harmônica e pede uma consciência de alguém do marketing digital grande, automaticamente essa pessoa também vai receber esse insight. Então é assim que a consciência atua. Ela é mais uma ponte para te levar à cocriação do seu desejo. Mas aonde que está o ponto que eu fui trabalhando em mim com o tempo, que eu percebi que eu poderia ter aproveitado melhor na época em si as consciências que eu havia pedido. Pedir uma consciência pede que você, ou seja, pedir que eu tivesse uma consciência consciente do que eu estava pedindo. Então, quando você pede uma ressonância harmônica, eu até comecei a perceber que é legal você não esquecer que a ressonância existe no sentido de revisar os pedidos. Não fica revisando o pedido só quando você vai pedir uma nova. Busca sempre relembrar o que você pediu, porque eu acho que isso te aterriza, isso faz com que você entre mais em contato com a frequência daquilo que você pediu. Por que eu falo isso? Porque eu esquecia totalmente as coisas que eu havia pedido, estavam ali atuando em mim, mas eu não estava com isso aqui, ó, fresco. A minha mente não estava com essa informação em sintonia.
E o que você pede é como se fosse assim: tá aqui, tá aqui do seu lado, tudo que você pede, mas só vai atuar em você quando você se sintoniza. Então, se você não lembra, se você não está conectado ao que você pediu, quando tem uma oportunidade daquela consciência atuar, dificilmente você vai se recordar disso e vai se conectar com ela. Ah, você se conecta mesmo não estando consciente, lembrando do pedido? Se conecta, mas a gente quer cocriar com consciência, não é? A gente quer cocriar com visão do que está acontecendo. O legal de cocriar é o processo. E quanto mais consciente você está do processo, mais você vivencia isso. E o seu crescimento é muito melhor, muito mais rápido. Então, eu deixo como dica você revisar o seu pedido e entrar sempre em contato com aquela consciência. Então, por exemplo, eu pedi Joseph Murphy. Poxa, seria super legal que eu tivesse sempre ali folheando um livro dele, lendo sobre ele, aprofundando nos conhecimentos dele. Isso ia trazer muito mais insight, muito mais informação sobre aquela consciência que eu pedi. E já pegando um gancho nesse detalhe também, já falo sobre e se eu atrair algo daquela consciência que não é tão legal? Eu entendo que isso não vai acontecer. Por quê? É tudo por ressonância, é tudo por sintonia. Então, se você está sintonizado com uma situação X, você vai receber situação X. Se você está sintonizado com uma situação Y, você vai receber situação Y. Se você não está sintonizado com a Z, você não vai receber. Então, geralmente, né, pelo menos eu percebo isso. Quando a gente pede consciência, automaticamente, quando a gente está ali pedindo, por mais que você não especifique qual pedacinho daquela consciência que você quer, você não especifica qual, mas enquanto você está ali escrevendo, anotando os seus pedidos, enviando, você pensa, né? Igual eu pensava, ai, olha, eu quero pedir Joseph Murphy, porque eu quero ficar a top da cocriação, eu quero não sei o que, não sei o que. Era tudo muito dentro desse campo de cocriação que eu queria ele, pela facilidade do entendimento, pela fala, pela facilidade de colocar as informações. Então eu entendia que se ele tinha facilidade de passar para ele, o entendimento também era bem leve. Então eu entendo que por mais que a gente não peça detalhes, a gente acaba selecionando o que a gente quer receber inconsciente, ou seja, né, a nossa mente faz essa separação, essa seletividade. Por isso, não vejo que você vai entrar em contato com tudo que aquela pessoa é, mesmo que você não tenha pedido determinado ponto, não, né, tenha pedido para não pôr certa situação, tá? Eu acho que está sempre linkado ao que você está se sintonizando, tá bom? Então, a minha experiência com as consciências foram essas. Eu pedi outras consciências, mas esses dois pontos, Joseph Murphy e marketing, foi muito nítido para mim. Eu tive muita noção do que estava acontecendo, eu estava muito aterrada nessa informação ali quando aconteceu. Então, ficou bem claro para mim, tá? Esse ponto. Mas você pode pedir a consciência que você desejar e você vai percebendo com o passar do tempo como que ela está atuando em você, ok? E deixo para você a dica de esteja sempre em contato com o seu pedido, leia, releia ele, mesmo durante a ressonância. Acho que isso te coloca mais ligado na frequência que você está pedindo. E busque perceber no seu ambiente o que está acontecendo. Às vezes a consciência ela não vai agir te dando um insight, mas ela vai agir te dando uma clareza mental, te dando uma noção de entendimento sobre algo que às vezes você não conseguia entender. Ela vai agir te trazendo para a realidade de alguma situação que você não tinha noção.
ela vai, por exemplo, abrir um caminho para que você saia da matriz com mais facilidade. Então, ela vai atuar desta forma, tá? Esse foi a minha experiência, né? Essa foi a minha experiência com a consciência na ressonância. Eu acabei de receber uma ressonância nova e eu não pedi consciências dessa vez. Não pedi, tá? Não vi necessidade, pedi só arquétipos e alguns pedidos. Então, não é sempre que você vai fazer o pedido igual, não é sempre que você vai sentir de pedir uma consciência. Mas assim, senta, estuda, entende o que é bom para você, correlaciona, né, o seu pedido com a consciência que você quer ter, para que tudo faça uma boa junção e te auxilie ainda mais na sua cocriação, no seu crescimento espiritual evolutivo, tá? E no final, você vai perceber que você vai ter grandes ganhos com aquelas consciências ali que você pediu. Se você também é ressonante assim como eu, põe aqui no comentário como está na sua experiência, se você pediu consciências ou não e como que foi isso para você. E aquilo que eu puder te auxiliar como minha experiência, eu vou te responder com todo carinho para a gente trocar essa informação e também qualquer dúvida sobre a ressonância harmônica, um tema específico que você queira que eu traga aqui, deixa nos comentários que eu vou preparar esse próximo conteúdo para vocês, tá? Beijo no coração, gratidão, um excelente pedido de ressonância harmônica e até o nosso próximo vídeo.